O continente de Helion, um mundo de espada e magia. Esse mundo é governado pelos mais fortes, e os mais respeitados deles são os 3 reverendos e os 4 santos. Os 4 santos fundaram 4 escolas e seus ensinamentos se espalharam por todo o mundo, enquanto os reverendos, ao contrário, se isolaram dos problemas do mundo. E ninguém pode mudar isso. Afinal de contas, os santos e reverendos têm poder absoluto e seus seguidores prosperam, mas os rebeldes morrem sem chance de resistência. No entanto, as antigas ordens acabam se transformando em novas ordens, e novos heróis nascem. A história começa quando o céu lança um clarão, quase atingindo um lobo de 3 cabeças. Depois disso, a névoa se dissipou e foi possível ver que, junto com o clarão, uma criança caiu sobre o cachorro de 3 cabeças. Quando o lobo de 3 cabeças viu que esse homem havia tentado contra a vida de seu filho, ele estava prestes a comê-lo. A criança, machucada pela queda, limpou o sangue e se perguntou onde ele teria ido parar. De repente, ele sentiu um mau cheiro e se virou para perguntar quem estava fedendo. Mas, infelizmente, ele viu um enorme lobo de 3 cabeças e percebeu que estava em apuros. Percebendo a situação em que se encontrava, o garoto imediatamente começou a fugir do lobo o mais rápido que podia. Mas ele não ficou para trás. De repente, o lobo de 3 cabeças rugiu alto, atordoou o inimigo e lançou uma lâmina gelada, da qual o garoto teve sorte de se esquivar. Depois disso, ele levantou a cabeça e viu que a lâmina era capaz de cortar a madeira com facilidade. E, sem perder tempo, continuou a fugir, pedindo ao lobo que parasse de persegui-lo, porque ele entrou em seu covil por acidente. Portanto, a vingança não era necessária. E, novamente, esquivando-se do hálito gelado, pensou que sua vida era muito miserável, porque ele morreria imediatamente após a transmigração para esse lugar. Então ele chorou e chamou o lobo de Troll, pois seu hálito nojento havia se materializado em forma física. E, além disso, ele nunca tinha sido higiênico desde que nasceu. E, por fim, o garoto desejava que a filha do lobo nunca se casasse. Ao ouvir isso, o lobo uivou e começou a liberar ainda mais energia. Depois disso, lançou uma enorme bola de energia contra o garoto. De repente, informações sobre a técnica Huashia que criava milagres sem fim apareceram em sua mente. Etapas em que aparece um vento forte e a lâmina desenhada cria um arco-íris, enquanto a força e a velocidade aumentam em 3 vezes. Ele se perguntou por que as técnicas que havia aprendido quando criança surgiram repentinamente em sua cabeça quando sentiu uma onda de energia. Depois disso, decidiu tomar sua vida nas mãos e usou o flash instantaneamente, fugindo do lobo. Literalmente, momentos antes que o ataque de energia do lobo de 3 cabeças o alcançasse, utilizando suas novas habilidades. Ele estava longe de seus problemas anteriores e podia respirar um pouco. Ele ficou surpreso com o fato de que uma técnica que ele havia aprendido e que não funcionava quando ele era criança de repente começou a funcionar neste mundo. De repente, ele viu uma sombra à sua frente e percebeu que lhe era bastante familiar. Depois disso, ele se virou e disse que poderia lhe explicar tudo. Imediatamente depois disso, ele teve que fugir, pois a fera claramente não iria ouvir suas explicações. Mas, ao correr pelos arbustos, ele de repente se viu no ar e começou a cair sobre a garota que por acaso estava ali. E, embora ele tenha gritado para que ela fugisse daqui o mais longe possível, ainda assim, ele caiu em cima dela. No processo, ele a derrubou no chão e a fez corar. Logo depois, a fera os alcançou e ele estava se preparando para provar a carne. Mas ao ver a garota no caminho, ele foi forçado a afastá-la para que ela não se machucasse com as garras do monstro. Por isso ele conseguiu fazer uma laceração com suas garras, o que fez com que o garoto se assegurasse de que ele já era dele há 1 hora. De repente, um homem idoso apareceu do nada e desferiu um golpe poderoso com sua espada, o que fez com que o monstro descontente fosse jogado para longe dos dois. Empurrando o monstro para longe, ele perguntou a Vei se ela havia se machucado com as patas dele, e ela disse que estava bem porque era muito inteligente, mas sentiu que havia mais alguém por perto. Quando seu avô perguntou sobre o garoto que estava deitado aos pés deles, ela tentou se lembrar, e imediatamente entrou em pânico quando viu que ele estava machucado. O velho pediu a Vei que cuidasse do garoto, e ele se jogou na pantera noturna para que ela não os incomodasse mais. Vei pegou o rapaz em seus braços e tentou alcançá-lo enquanto ele sentia dor, mas ficou feliz por, pelo menos, ter conseguido salvar um garoto tão bonito. Depois de perder a consciência, o garoto se viu em um lugar escuro e desconhecido para ele, e ele queria descobrir quem era e onde estava. De repente, ele viu uma lembrança em que estava sendo ridicularizado por seus colegas. Eles zombavam do fato de que, depois de ler fantasia,
ele havia começado a acreditar em cultivo, e também zombavam do fato de ele ser órfão, achando que ele era estúpido por causa disso. No flashback seguinte, a garota com quem ele se confessou jogou rosas nele. Ela disse que, se não tivesse perdido a aposta, não teria olhado para ele, mas não teria se aproximado dele. Quando ele ouviu a discussão, percebeu que estava errado o tempo todo, pois ele realmente acreditava que pelo menos alguém precisava dele. Na última lembrança, ele estava conversando com seu amigo no jogo, que estava indo à loja com a esposa, e ao mesmo tempo aconselhou o rapaz a não ficar tanto tempo sentado no computador, porque assim ele não tem apenas uma garota, mas nem mesmo amigos serão. Os colegas que estavam sentados ao seu lado zombaram dele, chamando de perdedor que não consegue se afastar do computador, porque, segundo os rumores, ele estava sentado aqui há um mês. O garoto achava que sua vida agora era ainda pior do que a de um cachorro de rua, e desejou que tudo não passasse de um pesadelo. De repente, ele ouviu a voz da garota que havia salvado, ameaçando bater nele se ele não acordasse imediatamente. Em um estado meio adormecido, o garoto agarrou o braço da garota e a puxou em sua direção. Percebendo a situação em que se encontrava, ele soltou a garota, e ela, cobrindo o rosto de vergonha, perguntou o que ele estava fazendo, depois do que ele se desculpou e explicou que estava um pouco excitado demais por causa do sono. De repente, eles ouviram um velho gritando alto, exigindo que Lu Feng fosse até ele imediatamente, pois havia um trabalho para ele. Wei começou a empurrar Lu Feng para fora da cama, pedindo-lhe que se apressasse, pois o avô estava prestes a se irritar. Como Lu Feng já estava neste mundo há um mês, ele tinha certeza de que a sorte claramente não estava do seu lado. Afinal, ele havia conseguido morrer em uma explosão de computador, o que o fez cair no continente de Helion. Quando chegou a esse mundo, ele foi imediatamente perseguido por um lobo de 3 cabeças. Mas, felizmente, Wei e seu avô resgataram e até o levaram com eles. No continente de Helion, qualquer pessoa pode desenvolver poderes físicos e mágicos. Há 11 níveis de poder. Aqueles que alcançaram o 9º nível são chamados de mestres e o 10º nível é chamado de santos. Mas somente aqueles que atingiram o nível mais alto podem se tornar reverendos. E há até lendas de que existe um nível mais alto. A maioria da população está no nível 3 ou 4. Enquanto o avô de Aku é um espadachim de nível 5 e Wei é um discípulo de um dos 4 santos, Long-De. E tudo que Lu Feng tem é a técnica Hua Xia, e embora ela seja completamente inútil, mas quando ele era jovem, acreditava que era mais forte. Ele realmente acreditava que era forte, e depois de dedicar muito tempo, ele ficou sem nada. Mas, de repente, isso funcionou neste mundo, mas não funcionava assim, e ela espera desenvolvê-lo com a magia deste mundo. Ele sentiu que não estava tão mal neste mundo, pois ele não tinha nada a perder no mundo passado. De repente, Wei empurrou as roupas de Lu Feng em seu rosto e, chamando de vagabundo, ordenou que ele se vestisse. Assim que Lu Feng trocou de roupa, Wei ficou feliz com o fato de que a roupa combinava com ele e até disse que ele parecia um mercenário. Tentando afivelar a correia, ele perguntou a Wei se aquilo era um elogio ou um insulto, mas ela não aguentou mais vê-lo torturar as roupas. E chamando de idiota, ela decidiu fazer isso sozinha. Olhando para ele, Lu Feng ficou maravilhado com o fato de uma garota tão bonita poder tratá-lo tão bem. No andar de baixo, os clientes já estavam gritando para que Wei lhes trouxesse bebidas. Depois de terminar os pedidos, ela entregou uma montanha de pratos a Lu Feng, avisando para não quebrar nada. Caso contrário, ele morreria nas mãos de seu avô. De repente, alguém abriu ruidosamente a porta da taverna, chamando a atenção de todos os presentes. Lu Feng se espreguiçou, finalmente terminando de lavar a montanha de pratos que a taberna havia lhe dado. De repente, Wei se aproximou dele furtivamente e bateu em seu rosto com o dedo. Ela começou a gritar com ele e a chamá-lo de idiota, porque ele havia pegado muitos pratos de uma vez. E se ele deixasse cair uma por causa disso, o avô mataria na hora. Wei lhe disse que ela costumava ser descuidada assim antes, mas depois que seu avô a puniu, ela começou a agir com mais cuidado e Lu Feng começou a se desculpar com ela por vergonha, prometendo que não faria isso novamente. De repente, ela se lembrou de um incidente e perguntou a Lu Feng por que ele decidiu salvá-la, embora eles não se conhecessem. E Lu Feng explicou desajeitadamente que ele não poderia deixar de salvá-la naquela época. Afinal de contas, foi ele quem trouxe a fera até eles. E, afinal, a vida dela era muito mais importante que a dele. Afinal de contas, ele não tem ninguém que se importe com ele. E mesmo que ele morresse, ninguém se importaria com ele. Mas, inesperadamente, Wei gritou com ele e perguntou como ele podia dizer uma coisa dessas. Afinal, ela precisa dele,
e ele também se tornou parte da família deles. Ao ouvir isso, Lu Feng sorriu com o fato de ter se tornado parte da família de alguém e achou veio uma gracinha. De repente, um desconhecido com uma escolta se aproximou deles e gritou para Lu Feng, apontando o dedo para ele. Ele imediatamente exigiu que Lu Feng se afastasse o máximo possível de sua futura noiva. Ao ouvir isso, Lu Feng ficou chocado com o que ouviu e imediatamente perguntou a Wei sobre isso, ao que ela respondeu que aquele cara não era de forma alguma seu noivo. Ela exigiu que o rapaz fosse para o lugar de onde viera, pois ela tinha o direito de escolher seu próprio noivo, e ele perguntou se o avô dela sabia sobre esse vagabundo. Gai pediu que ela não se esquecesse de que era discípula de um santo Qilandi, o presidente da academia Longxion. Respeita muito. Em resposta, Wei gritou que ele era um convidado de sua família e exigiu que ele não fosse mais insultado daquela forma, e que ela preferia morrer a se casar com alguém como ele. O aristocrata ficou irritado com o que ouviu, mas o atendente lembrou do que o professor havia dito. Em seguida, ele pediu a Wei que não o irritasse, pois ele estava preocupado que ela ficasse ofendida e que ela não deveria desistir dele tão facilmente. Afinal de contas, seu pai é o mestre desta cidade. Lu Feng ficou surpreso com o fato de o pai desse pirralho ser o mestre da cidade, mas Wei o aconselhou a esquecê-lo e voltar para casa. O aristocrata advertiu Wei de que ela não poderia deixá-lo, porque se ela se casasse com ele, o pai dele pagaria a mensalidade dela na Xianlan. Porque se ela se casasse com ele, o pai dele pagaria a mensalidade dela em Xianlan. E ela deve ir para Xianlan porque há magos e guerreiros de elite estudando lá, todos eles de famílias aristocráticas famosas. E se ela não se casar com ele, ela será uma mendiga como o garoto ao lado dela. Lu Feng não ia tolerar que Wei fosse tratada dessa maneira e que a chamasse de bastarda. Ele explicou que havia insultado Wei ao pensar que ela se casaria com ele por dinheiro. Um dos subordinados do aristocrata não aguentou mais e se ofereceu para dar uma lição nesse homem insolente. Ele não iria tolerá-lo por mais tempo e ordenou que Lu Feng não o matasse, mas apenas o espancasse para que ele soubesse a quem pertencia. Depois disso, Lu Feng agarrou a mão de Wei e usou passos de furacão para se esquivar facilmente dos ataques do inimigo e se aproximou do aristocrata. Ele disse ao aristocrata que não podia fazer nada contra ele, pois só podia comandar e intimidar os fracos por dias a fio, o que o tornava ridículo. Afinal de contas, ele é apenas um valentão comum que só pode cuidar das costas de seu pai. Ao ouvir isso, o nobre não pôde mais tolerar esse homem insolente e levantou a espada para se livrar dele. Mas Lu Feng se esquivou facilmente de seus ataques e foi forçado a admitir que, com tais habilidades com a espada, ele não seria capaz nem de tocá-lo. Depois disso, ele decidiu alimentar o inimigo com seu punho, fazendo com que seus acompanhantes se movessem com mais zelo em direção a Lu Feng. Mas, para o desânimo deles, Lu Feng foi rápido o suficiente para derrotá-lo e sem sequer sofrer um arranhão. Depois de lidar com as escoltas, Lu Feng pensou em como os passos do furacão eram, de fato, uma habilidade útil, pois eram tão fortes que sua força também era capaz de triplicar. Ele até teve a sensação de que essa era a mesma força mencionada em Hua Xia, e como sua energia interna havia se aberto, isso significava que ele havia começado oficialmente a cultivar a técnica Hua Xia, e, como se viu, o combate era a melhor maneira de se tornar o mais forte. Mas, mesmo assim, ele não conseguia perceber o nível de força em que se encontrava neste mundo. Wei disse que não sabia que Lu Feng tinha tal poder, ao que ele respondeu que não sabia antes. Então ele se lembrou do que havia feito e perguntou se eles teriam problemas por bater no filho do mestre da cidade. E Wei explicou que a culpa era deles, já que eles atacaram. E se ele veio com seu pai, ela simplesmente reclamaria com o professor. Ao ouvir isso, Lu Feng conseguiu se acalmar, agarrou Wei e disse que eles deveriam voltar. Caso contrário, eles chegariam atrasados e o vovô lhes daria uma bronca. Wei se perguntou por que uma pessoa sem poderes mágicos era capaz de fazer seu coração vibrar. Ela não conseguia entender como uma pessoa sem energia física era capaz de lidar com um espadachim de nível 4. E os movimentos que ele usa permitem que ele se mova com uma velocidade incrível. Não importa como você olhe para isso, mas é claramente algo incomum. Wei pensou sobre quem ele era, mas imediatamente decidiu esquecer isso, já que não era tão importante. Depois disso, Wei sugeriu a Lu Feng que fosse ao mercado. Afinal, ela tinha ouvido que algo novo seria trazido ao mercado hoje, e Lu Feng concordou imediatamente. Voltando do mercado, Lu Feng satisfeito cantarolou uma canção de amor. Wei perguntou a Lu Feng por que ele estava tão alegre hoje, ao que ele respondeu que hoje ele foi capaz de melhorar a técnica de Hua Xie, além de ser capaz de correr. Ele também foi capaz de usar a técnica em objetos. Hua R. Número entendeu o que era vazia e perguntou novamente. Mas Lu Feng riu,
fez uma careta e disse que não diria o que era. Ele então a levantou acima da cintura e lhe disse que havia apenas uma coisa que ela precisava saber, e que ele poderia protegê-la no futuro, e perguntou se ela se sentia tocada por isso. Ao se encontrar em tal situação, W.R. corou e só conseguia pensar que Lu Feng tinha se aproximado demais, e depois de um momento, ela deu um tapa na palma da mão dele exigindo que ele a soltasse. E Lu Feng gemeu de dor tentando entender como isso aconteceu. Imediatamente depois, ele correu em direção à taverna e gritou que quem chegasse à taverna por último lavaria a louça, o que fez Ver se ressentir e exigir que ele parasse, pois havia trapaceado ao correr primeiro. Depois de chegar primeiro à taverna, Lu Feng imediatamente abriu a porta em voz alta e gritou para que o velho os cumprimentasse. Imediatamente, ele viu que os corpos dos clientes estavam espalhados pela taverna, e o avô ferido estava nas mãos do inimigo. Ao ver Wei, ele imediatamente começou a implorar para que ela fugisse daqui agora mesmo. Depois disso, Lei Ting, que era o senhor da cidade de Roma, cumprimentou Verer. Assim que Lei Ting viu Lu Feng, ele imediatamente apontou para ele e disse ao pai que ele o havia humilhado e chamado a família deles de lixo. Ao ver tudo isso, Lu Feng ficou furioso e começou a liberar seu poder para lidar com seus inimigos. Depois disso, ele usou passos de furacão e começou a se aproximar rapidamente de Lei Ting, exigindo que ele soltasse seu avô. Mas Lei Ting apenas chamou Lu Feng de garoto barulhento e achou esse truque engraçado, mas ainda era muito lento. Quando Lu Feng se aproximou, Lei Ting usou apenas um de seus dedos para arremessá-lo diretamente contra a parede. Vuerer ficou assustada com Lu Feng e ameaçou Lei Ting, dizendo que contaria o fato ao seu professor. Mesmo ouvindo isso, Lei Ting decidiu usar seus poderes. Ele disse que ela não veria seu professor novamente e que queria usá-la para entrar em contato com os santos. Mas como ela não estava interessada nisso, ele não teve escolha a não ser remover o problema. Depois disso, Verer começou a se envolver em energia negra, apertando-a de modo que ela não conseguia respirar ou lançar feitiços. Lu Feng acordou do golpe e imediatamente correu em direção a Lei Ting, exigindo que ele parasse. Mas, de repente, ele atirou seu avô contra ele, derrubando os dois no chão. Depois disso, ele imediatamente convocou a espada, liberando um pouco de energia. Ele imediatamente a jogou em Lu Feng, mas seu avô salvou, cobrindo. O avô de Aka pediu a Lu Feng que pegasse Verer e eles fugiriam daqui. Enquanto isso, ele deteria Lei Ting, porque eles não eram páreo para ele. Mas Lei Ting acenou com a mão perguntando ao irmão por que ele estava tão ansioso para morrer. Depois disso, ele fechou a mão em um punho e impiedosamente tirou sua vida. Depois de ver a morte de seu avô, Verer liberou todo o seu poder para remover seus grilhões. Lei Ting elogiou Wei por demonstrar força, e imediatamente usou ainda mais força, o que fez com que os grilhões escuros começassem a se apertar, causando-lhe uma dor incrível ainda maior. Mas, no mesmo momento, Lu Feng conseguiu se levantar e estava se preparando para nocautear Lei Ting. Mas Lei não notou e avisou seu pai, que então usou preguiçosamente um pouco de Deus para jogar Lu Feng contra a parede. Ele lhe pediu que não morresse tão rapidamente, pois precisava ver o fim. Lei Ting sabia que Wei sempre gostou de seu filho e, por isso, ofereceu-se para levá-la agora mesmo. Ao ouvir isso, Lu Feng começou a ameaçar Lei Nu com retaliação se ele a tocasse com um dedo sequer, mas ele apenas sorriu. Lei Nu chamou Lu Feng de lixo cujas ameaças não faziam sentido, porque não havia como ele salvá-la. Lei Nu começou a rasgar as roupas de vez, zombando do fato de que ela, sendo uma das santas, não conseguia resistir, enquanto gritava para que ele a soltasse. Ao ver isso, Lu Feng se encheu de raiva e foi capaz de liberar ainda mais força do que antes de quebrar as algemas. Liu Ten não pôde deixar de considerar esse truque interessante, mas ainda assim, Lu Feng era muito fraco comparado a ele. Lu Feng lhe perguntou sobre os santos talentosos, ao que Lei Teng respondeu que, desde que eles não se tornassem verdadeiros santos, não seria difícil se livrar deles. E se a professora Verer o encontrar, ele lhe dirá que um desconhecido apareceu em sua porta, depois a matou sem piedade e lhe deu a cabeça. Depois disso, Lei Ting sugeriu que Lu Feng deveria morrer e ir para o inferno em paz. Depois disso, ele ouviu Verer exigindo que Lei Nu fosse embora agora e uma explosão foi ouvida um momento depois. Ao se virar, Lei Ting viu que Wei havia conseguido se livrar de suas algemas. De repente, ela começou a reunir toda a sua energia, criando um cristal azul. Lágrimas escorreram dos olhos de Wei, e pediu que Lu Feng não se preocupasse com ela. Lei Ting percebeu imediatamente que Wei estava indo se matar junto com ele e foi impedi-la. Mas já era tarde demais para evitar a explosão. Lu Feng ficou chocado com o que Wei estava fazendo e estendeu a mão para chamá-la. Ela admitiu que estava muito feliz por estar perto dele e lhe desejou sorte. Lu Feng correu em sua direção para evitar que ela morresse. Mas, de repente,
O espaço começou a crepitar e, depois disso, ainda se despedaçou. E tudo que Lu Feng conseguiu agarrar foi uma fita de Wei. Tudo o que restou da taverna foi uma ruína ardente da autodetonação da Wei. Mas mesmo depois de algo assim, Lei Ten conseguiu escapar com seu filho assustado. Ao mesmo tempo, Lu Feng caiu de um portal que apareceu bem longe da cidade de Hongman. Depois de voltar a si, Lu Feng imediatamente pegou a fita pertencente a Vereri, segurando-a em seu peito. Jurou que mataria aquele bastardo e os vingaria. Depois disso, Lu Feng percebeu que não tinha ideia de onde estava, mas estava determinado a voltar e se vingar. De repente, houve uma enorme explosão nas proximidades, criando um véu de fumaça. De repente, um dragão negro apareceu e 2 guerreiros lutaram por ele, discutindo sobre quem o mataria. Mas, infelizmente para eles, o mero movimento do enorme dragão foi suficiente para feri-los. Depois disso, ele olhou para Lu Feng e pensou em uma emboscada, mas imediatamente negou, já que estava sozinho, e decidiu simplesmente comê-lo, já que essa era a melhor maneira de evitar ficar pensando nisso à toa. De repente, ele sentiu um odor peculiar vindo do e decidiu que poderia ser um terráqueo. Mas suas breves reflexões foram imediatamente interrompidas quando uma saraivada de flechas começou a voar em sua direção. Infelizmente, uma das flechas passou voando por ele e foi direto em direção a Lu Feng. De repente, o dragão negro cobriu Lu Feng, fazendo com que ele ficasse gravemente ferido. Lu Feng ficou chocado com o fato de o dragão tê-lo salvado e perguntou por que o dragão o havia salvado. Mas o dragão só estava pensando que um bando de insetos de nível 7 ousava atacá-lo. Essa flecha foi disparada por um velho com um arco, o matador de dragões. Depois disso, as forças restantes de pessoas avançaram imediatamente sobre o dragão, preparando-se para matá-lo e ao cara suspeito ao lado dele. Porque depois de matar o dragão, eles podem facilmente capturar seus ovos. Um dos guerreiros usou fogo de meteoro, mas o dragão não se esquivou, cobrindo Lufon com sua asa, o que só deixou Lufon mais ansioso para saber por que ele o estava protegendo. O dragão negro se virou para Luffy e disse que lidaria com essas pessoas enquanto ele fugia para bem longe, mas Luffy não conseguiu dar um único passo, pois viu novamente a cena de seu avô cobrindo-o com seu corpo. Lembrando-se de como o avô de Aka foi morto, ele se perguntou por que os outros o estavam protegendo. Os guerreiros atacaram o dragão novamente, preparando-se para desferir um único golpe. Mas, de repente, Luffy gritou e começou a liberar uma enorme quantidade de energia. O sangue do dragão entrou em seu corpo, fazendo com que sua carapaça não fosse mais capaz de suportar sua força momentaneamente maior e começasse a rachar. E no mesmo instante, Luffy usou o poder da aura de liberação da fúria do dragão. O dragão não teve tempo de perceber a reviravolta inesperada, mas de repente o garoto estava bem perto dos inimigos, e eu estava prestes a mandar essas pessoas direto para o inferno. O guerreiro de cabelos verdes disse a Luffy que a raiva não poderia lhe dar nada. De repente, uma garota pulou na frente dele, que imediatamente balançou seu machado para atacar e gritou para que ele não ficasse em seu caminho. Mas, para sua surpresa, ele foi capaz de parar o machado com seu punho sem nenhum problema. De repente, houve uma explosão, dispersando Lu Feng e a garota com o machado. O dragão levantou Lu Feng com sua cauda e disse a ele para ficar fora do caminho. Como esses eram mestres de nível sagrado com armas sagradas. Ao aterrissar, a garota ficou imediatamente interessada em saber quem era seu oponente, pois não conseguia entender como ele era capaz de resistir ao seu vento. De repente, Lu Feng conseguiu se libertar da garra da cauda do dragão e imediatamente correu em direção à garota, sendo transportado instantaneamente pelas costas dela. Eu estava prestes a derrubá-la com um único chute na perna, mas, de repente, seu golpe foi bloqueado pelo cabelo verde do homem, destruindo o chão no processo. Tirando vantagem da distância, o homem de cabelos verdes imediatamente usou seu martelo para lançar vários projéteis em Lu Feng, mas o dragão bloqueou, dizendo-lhe para ter cuidado, pois seus oponentes têm uma bênção e seu poder está quase no mesmo nível dos santos. Quando Lu Feng ouviu isso, não pôde deixar de pensar a respeito. Embora fossem fortes, dificilmente se equiparavam àquele cara, e Lu Feng se sentiu horrorizado ao pensar que sua força devia ser simplesmente inimaginável. De repente, Lu Feng cuspiu uma grande quantidade de sangue e tentou entender o que estava acontecendo com ele. Sua força estava esgotada e os efeitos da fúria do dragão já haviam passado. Lu Feng desmaiou, e o dragão negro foi imediatamente distraído por ele, que se afastou do oponente e aproveitou a chance. O líder inimigo imediatamente desferiu um golpe sorrateiro. A garota gritou para os outros não ficarem parados e foi com ela para derrotar o dragão enfraquecido. Por causa disso, Lu Feng morreu. O dragão não tinha outra opção a não ser agarrar o garoto e voar para o mais longe possível usando magia. O velho e o matador de dragões,
juntamente com o resto dos arqueiros, começaram imediatamente a atirar no alvo. O líder desses guerreiros jogou sua espada no dragão, gritando que queria escapar pelo portal. Mas já era tarde demais, pois um portal se abriu e o dragão negro voou imediatamente para dentro dele. O homem de cabelos verdes não gostou do fato de o dragão negro e o garoto terem conseguido fugir, mas o líder do grupo disse que conseguiu atirar sua espada no dragão, e a garota com o machado pediu para não se preocuparem, pois ela havia conseguido lançar um feitiço sobre eles. Depois de um tempo, Lu Feng acordou novamente em um lugar que não lhe era familiar. De repente, ele ouviu a voz de um homem próximo. Ele disse que seu nome era Yade e que ele o havia salvado. Depois de pensar em quem poderia tê-lo salvado, Lu Feng percebeu imediatamente que a espada em seu peito parecia familiar, e o homem lhe mostrou um chifre perguntando por que ele não o reconhecia na forma humana. Depois de perceber que se tratava de um dragão negro, Lu Feng agradeceu imediatamente e decidiu ajudar o dragão a puxar a espada. Mas assim que Lu Feng tocou a espada, o dragão começou a gemer de dor e a gritar que ela não poderia ser simplesmente puxada, pois isso o mataria, fazendo-o sangrar muito. Lu Feng imediatamente retirou suas mãos, e sem perceber o que havia feito, começou a se desculpar dizendo que não era sua intenção, mas o dragão imediatamente lhe entregou o item para que ele pudesse brincar com ele no futuro. Lu Feng perguntou se Yade estava bem, ao que ele respondeu que estava perfeitamente bem, afinal de contas, esse ferimento seria curado em um mês. Levantando-se, Yade lhes disse que estavam em sua fortaleza, e que fazia muito tempo que as pessoas não conseguiam encontrá-la. Ele também disse que eram pessoas de 4 impérios e de diferentes regimentos de mercenários, e que estavam tentando roubar seu ovo de dragão. Então ele disse que iria mostrar, mas ao ver o que ele estava fazendo, Lu Feng perguntou por que ele estava escondendo o ovo no lixão, ao que ele respondeu que seria mais difícil de encontrar e, após um curto período de tempo, ele levantou o ovo brilhante com um sorriso satisfeito. Quando Lu Feng viu o ovo, pensou que era apenas um ovo grande, mas Yade sugeriu que ele olhasse para sua menina. Então Lu Feng teve que perguntar por que ele tinha certeza de que era uma menina. Mas ele disse que era definitivamente uma menina e que o ovo havia nascido dele. Yade disse que, há cerca de 6 meses, ele acordou e descobriu que era um dragão negro. Depois disso, ele cuspiu aquele mesmo ovo e começou a amamentá-lo. Como o ovo saiu de sua boca, com certeza era dele. E ele também presumiu que todos os ovos eram postos dessa forma. Depois de ouvir isso, Lu Feng não podia discordar das palavras de Yade, mas ainda assim era estranho. De repente, Yade estendeu um ovo para ele e disse que o estava dando, e que Lu Feng era muito corajoso por ousar correr por esse mundo estranho que não era a Terra. Ao ouvir sobre a Terra, Lu Feng imediatamente começou a perguntar ao dragão como ele sabia sobre ela, e se ainda havia pessoas de lá. E Yade explicou que ele havia encontrado em todos os 6 meses que passou nesse mundo. De repente, ele colocou a mão em seu ferimento e disse com um gemido. O apoio de Lu Feng não o ajudou muito e ele estava piorando. Lu Feng perguntou a Yade o que aconteceu com seu ferimento e se ele poderia lidar com isso. E Yade disse que ele não deveria morrer porque era um dragão. Depois pediu para não se preocupar com ele, pois ele ainda podia fazer piadas. Yade supôs que Lu Feng estava se perguntando por que as pessoas se atreviam a atacar um dragão. Lu Feng confirmou a especulação do dragão. Por quê? Até onde ele sabe, não há nem mesmo uma centena de dragões neste mundo. Então, ele se perguntou por que alguém se atreve a atacá-lo, querendo roubar o ovo. Porque outros dragões podem se vingar. E Yade disse que os dragões costumavam proteger os seus próprios. Mas, há muitos anos, um dragão negro roubou um ovo do deus dragão. Assim, os dragões negros foram expulsos do clã dos dragões e não estavam mais sob sua proteção. E então as pessoas que queriam obter o poder dos dragões descobriram o fato. Eles precisam de um ovo de dragão porque os humanos ainda são muito fracos e incapazes de subjugar um dragão adulto. E até ele foi vitimado por isso. Todo dia eles querem roubar seu ovo. Se ele conseguisse encontrar o caminho de volta para a Terra, ele voltaria imediatamente para lá. É um lugar quebrado onde não se pode jogar jogos para celular e é por isso que as pessoas não querem ficar aqui. Lu Feng acreditava no dragão, mas se perguntava por que seu poder havia despertado nesse lugar específico e o que estava acontecendo com ele. Yade explicou que a força de Lu Feng era realmente estranha e que não existia tal coisa neste mundo. Ele não tinha flutuações espirituais ou mágicas, mas seu poder de combate não era fraco, e perguntou como ele fazia isso. E Lu Feng explicou que ele mesmo não sabia, mas provavelmente tem a ver com algum tipo de exercício interno que ele está fazendo. Depois disso, Yade explicou que poderia ser porque ele era diferente, e que seu próprio poder era diferente dos poderes deste mundo. Mas,
Pelo que parece, ele já vivia neste mundo há algum tempo. Assim, Yad estava curioso para saber como Lu Feng foi capaz de entrar nessa floresta sozinho. Quando Lu Feng ouviu isso, ele se lembrou novamente do incidente e disse que queria matar alguém e enviar as almas de Wei e do vovô Aku para o céu. Depois de ouvir isso, o dragão imediatamente disse a Lu Feng que Wei ainda poderia ser salvo porque havia uma deusa da vida neste mundo. E, de acordo com a lenda, era apenas uma questão de minutos para ela, mas isso era apenas se ele conseguisse encontrá-la. Lu Feng percebeu que realmente tinha uma chance e começou a perguntar a Yad sobre como encontrar a deusa da vida. De repente, a caverna começou a se abrir e Yad percebeu imediatamente que eram as vibrações dos humanos e se perguntou como eles haviam encontrado esse lugar. Então, ele viu uma borboleta azul que claramente não deveria estar aqui e a destruiu imediatamente, percebendo que era magia de rastreamento. Ele disse a Lu Feng que usaria magia de teletransporte novamente e que partiria com sua garota e pediu que não se preocupasse com ele, pois ele não teria problemas em fugir das pessoas. Depois disso, ele jogou uma espada para Lu Feng e disse que o encontraria depois de resolver as coisas aqui. Ele lhe disse que essa espada era uma arma sagrada, mas também que não se deve usá-la com muita frequência ou ele sentiria o recuo. Lu Feng pensou que, apesar de ser fraco, ele estava sempre protegido, então deveria se tornar muito mais forte para poder ressuscitar Ver e protegê-la e ao ovo de dragão. De repente, um portal se abriu perto de Lu Feng e ele começou a cair nele. E, no mesmo instante, surgiram novas vibrações espirituais capazes de interromper o portal. E ele gritou para Lu Feng que estava caindo no portal para não entrar nele, pois o processo de teletransporte havia sido interrompido. Li Feng questionou as palavras do dragão, pois já era tarde demais para fazer qualquer coisa e, nesse momento, o sangue escorria de seu ferimento. O sangue pingou de seu ferimento, que atingiu diretamente a superfície do ovo de dragão, fazendo com que ele começasse a emitir energia. E em um momento, Lu Feng e sua filha dragão já haviam sido completamente sugados para dentro do portal. Imediatamente depois disso, Lu Feng foi mais uma vez transportado para uma área desconhecida para ele, que era o território dos chakras. Mas quando o portal se abriu no alto do céu, Lu Feng não teve a sorte de cair de costas, levantando-se do chão. Ele tentou se lembrar do que Yad queria lhe dizer quando, de repente, percebeu que seu ovo havia rachado. De repente, o ovo começou a emitir luz novamente, fazendo Lu Feng pensar que ele estava prestes a explodir. E um momento depois, o ovo explodiu, jogando Lu Feng para longe e criando um enorme pilar de fumaça. Depois disso, ele olhou atentamente para o ovo e viu que um pequeno dragão chinês havia saído dele. Lu Feng decidiu pegar essa gracinha em suas mãos e começou a acariciá-la, ponderando se era realmente uma menina. De repente, o dragão assumiu a forma humana e imediatamente golpeou Lu Feng. Em seguida, esfregou o local do golpe e olhou para o apito do dragão, perguntando onde ele havia aprendido tal coisa. Mas o parente do dragão não iria tolerar seu olhar e o golpeou novamente para lhe ensinar uma lição. E imediatamente criou roupas para si mesmo, enquanto Lu Feng reclamava por ter derramado muito sangue para dar à luz uma dragonesa tão descarada. E Yad havia dito que tinha uma menina, mas nasceu um menino. Mas depois de um tempo, ele falou e suspirou, perguntando por que tinha que se preocupar com ele. De repente, o dragão rastejou em sua cabeça e disse que estava com fome, o que deixou Lu Feng assustado e, cobrindo os mamilos com a mão, disse que esperava que os dragões não bebessem leite. O dragão respondeu que queria carne, e Lu Feng teve que concordar em encontrar comida para ele, pois seu corpo jovem precisava de alimento. Depois disso, Lu Feng desembainhou sua espada e imediatamente usou os passos da tempestade. Depois de um tempo, as pessoas chegaram ao local de teletransporte. Um dos guerreiros disse que eles estavam atrasados porque os convidados já haviam saído. Ele se perguntou se poderia ser um dragão ou um humano, porque durante um século inteiro ninguém forte o suficiente apareceu nessas terras. Depois de uma hora, Lu Feng ainda conseguiu capturar a presa e já a estava preparando na frente do dragão faminto. E, assim que a carne ficou pronta, o dragão parente imediatamente a pegou e começou a comer, olhando para Lu Feng. Mas ele começou a justificar que não estava com fome agora, e que o parente dragão não podia se preocupar. Depois de provar a carne, o parente do dragão disse que a carne tinha um sabor bastante medíocre e que ele não estava feliz com isso. Depois disso, Lu Feng se lembrou de que Yad nunca havia dado o nome de seu filho, então ele mesmo decidiu inventar um. E como o dragão nasceu de forma tão espetacular, seu nome será Xiaojin, que significa efeito especial. Ao ver a cara do dragão, Lu Feng pensou que,
Ao fazer essa cara, o dragão estava tentando zombar de seu nível cultural. Depois de terminar de comer, Xiao Jin se deitou aos pés de Lu Feng e pediu que ele não o incomodasse enquanto dormia. Olhando para o dragão adormecido, Lu Feng esperava que Yade fosse capaz de escapar sem nenhum acidente. Mas como ele havia confiado seu filho, ele era obrigado a cuidar dele. Ele deve se tornar mais forte para o ressuscitar e proteger a todos. Depois de olhar ao redor da área, Lu Feng pensou que esse era um ótimo lugar para praticar. Depois disso, ele precisaria reunir pistas sobre a deusa da vida. E então ele encontraria Yade também. Depois de um tempo no palácio principal do Império Xianlong, Yade estava lendo um livro quando, de repente, um relatório chegou até ele. O espião relatou a ele que tinha uma mensagem da equipe enviada para buscar os ovos de dragão, que eles haviam falhado na missão e que o dragão negro havia conseguido escapar. Ao ouvir isso, Yadishin ficou furioso e chamou todos eles de marginais, pois mesmo com suas armas sagradas, eles não conseguiam lutar contra um dragão. Mas o espião explicou que era por causa do assistente do dragão, que era uma criança de cabelos e olhos pretos, e que seus subordinados já estavam procurando vestígios dele. Mas Yadishin disse ao espião que não havia necessidade disso, pois ele tinha outros planos. 10 dias depois, Lu Feng e o filhote de dragão estavam cercados por placas que diziam: encontre-se. Depois de algum tempo desse passatempo, Xiao Jin ouviu um som estrondoso e reclamou que não aguentava mais. Mas Lu Feng pediu que ele não se preocupasse com isso e se concentrasse na caça. E, logo em seguida, foram abordados por um lobo que queria comer uma carne saborosa. De repente, alguém disse a seu chefe que havia visto alguém. Os mercenários pensaram que Lu Feng estava pedindo ajuda, pois estava sendo perseguido por um lobo vermelho de 7º nível. Por isso, decidiram resgatá-lo. Mas imediatamente Beta sugeriu que tudo aquilo era muito suspeito. Tudo porque eles estão perambulando por aí há algum tempo e não encontraram nada. E os sinais ao redor do garoto parecem muito suspeitos. O chefe disse ao Beat que a cautela é uma boa característica, mas o garoto está claramente em apuros agora. Ele acreditava que o lobo vermelho nunca perderia para eles. Então, ordenou que Erfa, Culver e Saijimo seguissem e, imediatamente, todos atacaram o lobo vermelho junto. De repente, o lobo passou voando pelo esquadrão com um salto e conseguiu ficar fora dos ataques. Depois disso, os mercenários perceberam que as forças não eram iguais e começaram a se afastar. Mas, ao fugir, o chefe gritou para Lu Feng se salvar enquanto desviavam o lobo para longe dele. Deixado sem almoço, Xiao Jin começou a soluçar. Afinal de contas, eles estavam esperando por esse lobo o dia todo. Mas Lu Feng lhe disse que os mercenários estavam apenas tentando salvá-los. Portanto, eles não podiam ficar parados. Os mercenários fugiram do lobo em pânico, perguntando-se por que ele ainda os estava perseguindo. O gnomo ficou desapontado com o fato de o chefe estar agindo com firmeza, embora não conseguisse matar um lobo de nível 7. E o próprio gnomo nem teve tempo de se despedir de sua irmã. De repente, o chefe, que estava correndo à frente de todos, tropeçou em uma pedra e, para a surpresa dos outros, caiu no chão, o que fez com que o lobo vermelho aproveitasse imediatamente e pulasse sobre sua presa. De repente, em um piscar de olhos, alguém cortou o lobo no ar. Lu Feng matou o lobo sem problemas e agradeceu ao mercenário por tê-lo salvo. De repente, Xiao Jin pousou na cabeça de Lu Feng e começou a gritar que queria carne. Na noite do mesmo dia, os mercenários com Lu Feng e os parentes do dragão saborearam a carne de lobo. O chefe ficou surpreso com o talento de Lu Feng e admitiu que não havia pensado que ele se tornaria o chamariz de alguém. Lu Feng explicou que atraiu as feras usando os sinais e se deitou no chão fingindo que já estava morto, mas que o lobo só correu atrás delas quando as viu. Depois de olhar para a criança, o chefe perguntou a Lu Feng como ele podia caber tanto nele e o que eles estavam fazendo aqui em primeiro lugar. Lu Feng lhes disse que não tinham para onde ir, que estavam perdidos e não sabiam para onde ir. Então, ao ouvir isso, o chefe imediatamente deu um tapinha no ombro de Lu Feng e disse para ele não se preocupar. Afinal de contas, ele era um quem que conhecia bem todo o continente. Se quisesse ir a algum lugar, poderia simplesmente perguntar a ele. Lu Feng ficou feliz ao ouvir isso e imediatamente perguntou a quem se ele sabia onde estava a deusa da vida. Depois disso, quem só pôde esfregar a cabeça e admitir que não sabia sobre a deusa da vida. Então, Beta decidiu contar a ele o que havia acontecido há muitos anos. Quando a Guerra dos Deuses terminou, todos os deuses do mundo haviam encerrado suas atividades. E, desde então, ninguém mais viu a deusa da vida. Depois de ouvir isso, Lu Feng ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer em seguida, porque provavelmente não havia como ressuscitar Veier. Quem tentou confortar Lu Feng dizendo-lhe que, se ninguém a tinha visto,
Isso não significava que a deusa da vida tivesse sido ressuscitada. Isso não significava que a deusa da vida não pudesse ser encontrada, e que ele também poderia se juntar ao esquadrão deles. Por se tornar um mercenário, ele poderia entrar na guilda de mercenários e comprar todas as informações necessárias. E o mais importante é que ele poderá fazer a missão e, depois de ser recompensado, não precisará mais pensar em comida, bebida, peixe grande e carne. Lu Feng e Xiao Jin concordaram imediatamente, porque tudo que Lu Feng queria era encontrar a deusa da vida, enquanto Xiao Jin só sonhava com comida deliciosa. Imediatamente depois, Ken pegou uma enorme pilha de papéis e disse que tinha de assiná-la para se juntar às suas fileiras, e começou a me dizer que esse contrato continha tudo: seguro para tratamento médico, férias remuneradas, moradia, subsídio de alimentação, invalidez, seguro de morte. Lu Feng pediu que ele parasse e disse que assinaria, pois já estava com dor de cabeça por causa de tudo isso. Depois de um tempo, os mercenários alcançaram seu objetivo. Era o centro de operações do Império Humano, a Fortaleza do Pôr do Sol. Ao entrar na cidade, os mercenários foram imediatamente para a taverna para comemorar a adição ao esquadrão. Quem explicou a Lu Feng que essa taberna era a melhor da Fortaleza Pôr do Sol e, embora fosse pequena, tinha muitos tipos de vinho. Depois disso, a anfitriã lhe serviu a cerveja de sangue de dragão que haviam pedido. Xiao Jin não estava satisfeito por ser o único a tomar suco, então decidiu pedir à anfitriã que lhe desse uma cerveja mais forte também. A anfitriã sorriu e perguntou qual era a idade dele para beber tal coisa, pois o álcool é muito prejudicial aos adultos. Xiao Jin disse a ela com orgulho que, se contasse o tempo em que esteve no ovo, ele já tinha mais de 100 anos de idade, o que deixou a mulher surpresa, mas depois de um momento riu, pois a criança achava que ele era um dragão. Lu Feng cobriu a boca do dragão e disse a ela que ele gostava de se exibir. Depois disso, a patroa disse a Xiao Jin que tinha que trabalhar primeiro e que, portanto, brincaria com ele mais tarde. Xiao Jin puxou Lu Feng pelo colarinho e perguntou por que ele não o deixava admitir que era um dragão. Afinal, se sua irmã descobrisse, ela poderia gostar dele. Lu Feng olhou em volta para ver se havia mais ouvidos e sussurrou para Xiao Jin que havia muitas pessoas aqui e que, se ele confessasse, todos começariam a caçá-lo. Ao ouvir que poderia ser morto, Xiao Jin ficou assustado e ainda assim concordou em ficar calado. De repente, Ken se aproximou deles e perguntou ao deprimido Xiao Jin se ele estava com fome e prometeu que daria a Xiao Jin tudo o que ele pedisse. Xiao Jin ficou feliz com essa sugestão e imediatamente pediu à bela irmã que lhe trouxesse um cardápio. E depois de alguns minutos, Xiao Jin já estava devorando a carne enquanto Lu Feng perguntava a Ken se realmente havia comerciantes que sabiam sobre a deusa da vida. Ken explicou que eles estavam agora na Fortaleza do Pôr do Sol, o lugar onde a maioria dos comerciantes se reunia, e qualquer informação que você quisesse encontrar, bastava ir à taverna dos mercenários. Em seguida, ele apontou o dedo para uma mesa próxima e explicou que os comerciantes estavam sentados ali e que eles iriam entrevistá-los. Depois de um tempo, Ken e Lu Feng estavam exaustos depois de perguntar por aí, durante o qual não aprenderam nada. E quem decidiu perguntar por que Lu Feng estava procurando a deusa da vida, depois acrescentou se ele estava procurando a imortalidade. E Lu Feng explicou que estava procurando por ela para trazer as pessoas importantes para ele de volta à vida. Quem ficou satisfeito com o que ouviu e elogiou Lu Feng por ser tão amoroso e justo, depois admitiu que estava feliz por poder ser seu amigo, enquanto gritos eram subitamente ouvidos de outra parte da taverna. As pessoas não conseguiam acreditar que uma criança pudesse fazer tal coisa. Lu Feng ficou com medo de que Xiao Jin pudesse ter feito algo para afastá-lo e foi em direção a ele. Mas no local, ele viu Xiao Jin comendo uma montanha inteira de comida com suas bochechas pequenas. Quem ficou surpreso com a quantidade de comida que esse garoto conseguia comer e teve medo de pensar na despesa. E Lu Feng só podia dar a desculpa de que Xiao Jin ainda estava crescendo e, por isso, comia tanto. De repente, um grupo de pessoas liderado pelo vice-chefe do regimento mercenário rapsodiano, Wu Kai, entrou na taverna. Ao vê-los, Ken imediatamente agarrou Lu Feng e disse que eles deveriam ir embora, já que tiveram vários conflitos com o regimento rapsódico e sempre quiseram se vingar, especialmente hoje, quando vieram como um grupo. Mas, felizmente, Wu Kai e seu regimento não começaram a tomar nenhuma atitude hostil e apenas se esparramaram em uma cadeira. Ao mesmo tempo, Ken foi abordado por seus conhecidos que decidiram cumprimentá-lo, e Ken sugeriu que Lu Feng fosse com ele para apresentá-los. Wu Kai estava contando à garota como a carne daqui era boa e lhe ofereceu uma amostra, mas a anfitriã teve que se desculpar, pois não havia mais carne. Depois disso, Wu Kai ofereceu à sua namorada garras de dragão fritas,
pois elas também são muito saborosas. Mas a anfitriã pediu desculpas novamente, e quando perguntaram o que havia sobrado, ela disse que não havia mais carne e apenas vegetais. O Ukai perguntou como era possível que eles tivessem conseguido vender toda a carne tão rapidamente, e a anfitriã apontou para Lu Feng dizendo que toda a carne havia sido pedida por outro convidado no bar. Quem havia contado a seus conhecidos sobre como Lu Feng foi capaz de matar um lobo vermelho de 7º nível com apenas um golpe, mas eles se recusaram a acreditar, pois Wu Kai de repente se aproximou deles e perguntou a seu velho conhecido Qin Shi como ele não morreu com os Orcs Degraus, porque o mercenário Rhapsody havia preparado um grande funeral para eles. Mas quem havia estragado tudo? Quem se irritou com o que o Ukai havia dito e gritou que ele tinha ido longe demais, mas o último decidiu lembrá-lo de que quem tinha acabado de se gabar. Ele perguntou como aquele pirralho poderia matar um lobo vermelho de nível 7 se ele nem sequer tinha um espírito de batalha. Depois disso, começou a rir alto, mas quem se Kepa admitiu que era verdade. Depois disso, o Ukai sugeriu que Lu Feng deveria matá-lo e, se ele não caísse, isso provaria que Qin Shi era apenas uma pessoa de cabeça vazia. Lu Feng concordou com isso, mas se ofereceu para aumentar a aposta. A aposta era que, se o Ukai perdesse, ele deixaria este lugar para sempre. E o Ukai aceitou de bom grado enquanto começava a liberar seu espírito de luta. Mas quem percebeu algo e proibiu Lu Feng de atacá-lo? Porque WCA havia mentido e ele já estava no nível 8. LFO perguntou se ela poderia ter fé nele e pedir um cachimbo emprestado à senhoria. Lu explicou ao Ukai que ele não precisaria nem mesmo de uma espada e que um cachimbo seria suficiente. Depois disso, Lu ergueu o tubo até o pescoço de Ukai e liberou seu poder. Ele iria se vingar de Ukai por ter ousado ofender seu amigo. As pessoas que estavam assistindo ficaram chocadas com o garoto que enlouqueceu e desafiou o Ukai, e começaram a questionar Qin Shi sobre se seu amigo ficaria bem, porque o Ukai parecia muito irritado. Qin Shi ponderou que, mesmo que ele estivesse confiante de que Lu Feng ficaria bem, a força de Ukai estava além da imaginação, e isso o deixou com medo. Afinal, o irmão Lu e o Ukai estão brigando por ele, e se ele não acredita nele, será que é digno de ser chamado de amigo Ken? Ela disse mais uma vez que ele tinha visto Luffy derrotar o lobo vermelho com seus próprios olhos, com apenas um golpe de espada. Assim, ele se convenceu de que o Ukai claramente não era um oponente que poderia derrotar Luffy com facilidade. Se alguém não acreditar, ele está pronto para discutir com essa pessoa. O Ukai correu para Lu Feng esperando que pudesse derrotá-lo facilmente. Lu Feng, por outro lado, decidiu experimentar um novo truque que havia dominado no outro dia com a técnica de Hua Xia e se concentrou, começando a recitar um feitiço misterioso. Depois se dividiu em dois Lu Feng enquanto se esquivava do ataque de Ukai e deu ao Ukai 2 golpes poderosos com a ajuda dos tubos, que o jogaram tão longe que até mesmo a parede da taverna foi quebrada. Lu Feng presumiu que Ukai não acordaria hoje e admitiu que quase perdeu hoje, porque não era fácil fazer uma coisa dessas com um cano. O público ficou chocado com o fato de Ukai ter sido derrotado com um soco, fazendo com que alguns presumissem que ele havia mentido sobre seu nível. Qin Shi riu alto e chamou o irmão Lu Feng de incrível, pois ele foi capaz de fazer algo que ninguém esperava. Ele então exigiu dinheiro das pessoas que perderam a discussão, mas eles se recusaram dizendo que ele definitivamente havia conspirado com Kai. Os homens de Kai correram até ele, levantando o chefe. Disseram a Qin Shi que ele teria que pagar pelo que havia feito. Depois disso, eles fugiram do bar, e Lu Feng estava convencido de que não importava em que mundo uma pessoa estivesse, os vilões sempre diriam a mesma coisa. Depois de um tempo, Qin Shi veio correndo até Lu Feng e elogiou seu brilhantismo, porque ele conseguiu ganhar tanto dinheiro. Por isso, ele estava disposto a dar a Lu Feng metade do dinheiro. Mas Lu Feng se ofereceu para dar o dinheiro aos mercenários. Então Qin Shi foi até Lu Feng e sussurrou que o Ukai era muito teimoso, e o líder do regimento, Mo 2, definitivamente não o perdoaria. Lu Feng agradeceu a Qin Shi e disse que pegaria Xiao Jin e sairia imediatamente. Qin Shi jogou o ouro sobre a mesa e pediu à anfitriã que contasse tudo que havia sido quebrado, prometendo reparar todos os danos. Pegando a sacola, a anfitriã perguntou o que fazer com o restante, ao que Qin Shi lhe disse que ela poderia ficar com o restante como gorjeta. Mas, infelizmente, ela disse que queria dizer que não era suficiente para pagar a comida e o que estava quebrado. Ao receber a conta, Qin ficou surpreso. Ele perguntou a Xiao Jin quantas porções ele havia comido e ele respondeu que eram apenas 9 porções e que isso era suficiente para se saciar. Um tempo depois, Qin Shi, Lu Feng e Xiao Jin estavam caminhando pela floresta. Lu Feng agradeceu a seu irmão Qin pela gentileza. Afinal, a culpa era inteiramente dele, e Qin não só deu todo o seu dinheiro, mas também pagou a fiança. Lu Feng respondeu que não havia nenhum problema com isso, pois Lu Feng já era como seu próprio irmão. Em seguida,
Ele franziu a testa ao se lembrar da enorme soma de dívidas na taberna. De repente, houve um farfalhar e alguém de capa veio até eles oferecendo-se para ganhar algum dinheiro. O quintal do regimento de mercenários. As pessoas estavam se afogando no líquido negro, implorando para que M02 as salvasse, e prometendo que não falhariam novamente. E assim que se afogaram, os companheiros de Wu Kai correram até a lama negra e o informaram que o vice-chefe havia sido derrotado. M02 perguntou o que eles queriam dizer e foi informado de que tudo isso se devia ao novo integrante da equipe, Kenshi. Ele também foi capaz de derrotar o Kai com apenas um soco. Logo depois disso, um homem magro, que era o chefe da guilda, apareceu da lama negra e perguntou como o Kai poderia cair tão facilmente se ele estava na 8ª posição. E não havia como Kenshi contratar um guerreiro tão forte. Por isso, ele queria vê-lo. Um dos membros da guilda explicou que, com base no relatório do batedor, o esquadrão de Kenshi estava agora se mudando para a guilda mercenária. Depois de um tempo, na guilda mercenária, Lu Feng perguntou como o irmão Ken conseguiu devolver suas roupas e ele respondeu que apenas se humilhou muito na frente da mestra até que ela devolvesse as roupas. Então, Lu Feng perguntou se eles poderiam aceitar uma missão de classe C daquele homem misterioso se ele se tornasse um mercenário de nível 7, ao que Ken respondeu que um regimento mercenário não pode aceitar missões acima de seu nível e, se Lu Feng fosse de nível 7 ou superior, seu esquadrão seria promovido à classe C, o que significa que eles poderiam ganhar mais e ter o suficiente para pagar a dívida da taverna. Lu Feng pensou sobre o incidente recente. Ele achou suspeito o fato de ter uma missão em suas mãos tão facilmente, mas, de repente, o irmão Ken deu um tapinha no ombro de Lu Feng, interrompendo seus pensamentos, e disse que eles já haviam chegado. Em seguida, ele explicou que poderia usar essa pedra para descobrir seu nível de força. Lu Feng se aproximou do recepcionista e explicou que era sua primeira vez aqui, portanto, ele queria se inscrever em um teste de habilidade para avaliar sua força, e ele lhe disse para ir até a pedra no meio e bater nela com toda a sua força. Lu Feng caminhou até a pedra e imediatamente a golpeou, mas não houve nenhum resultado especial. O administrador ficou chocado com isso, já que nada aconteceu, e perguntou a Lu Feng que, se não foi um soco, poderia ter sido magia, o que ele rejeitou imediatamente. O administrador ficou irritado com o que ouviu e perguntou como alguém poderia não ter magia ou espírito. E as pessoas ao seu redor começaram a agradecer a Lu Feng pelo desempenho engraçado. Afinal de contas, ele queria se tornar um guerreiro sem espírito. Depois disso, um homem com cicatrizes se aproximou de Lu Feng, agarrou suas roupas e disse que, se ele era um lixo completo, era melhor voltar para casa logo e não sair mais. Lu Feng exigiu que o deixassem ir, mas o homem riu porque esse tipo de lixo também está tentando ser legal. De repente, Lu Feng deu um soco no rosto do homem, derrubando-o imediatamente no chão, e pediu à recepcionista que o verificasse novamente. Logo em seguida, uma mulher entrou no salão e perguntou quem estava fazendo barulho aqui. Porque, de acordo com as regras, era proibido brigar na guilda da associação. Aquela mulher era a presidente da guilda mercenária Fortaleza do Pôr do Sol, Sophie. Assim que viram a senhora Sophie, todos na sala começaram a babar por ela, e até Lu Feng teve que concordar que ela era muito sexy. Ela perguntou se ele havia feito isso, e Lu Feng apontou para o homem atrás dizendo que era o atacante e que ele estava apenas se defendendo. Depois disso, a recepcionista se aproximou de Sophie e mentiu para ela sobre o que havia acontecido, e ela ficou surpresa com o fato de um homem sem magia ou espírito ter decidido se tornar um mercenário. Mas Lu Feng explicou que tudo o que era necessário para se tornar um mercenário era força, e ele simplesmente a tinha. Ela não teve problemas em concordar, mas como o teste da pedra foi inútil, ela decidiu testar seu poder pessoalmente. Ela explicou que, se ele ganhasse, ela lhe daria uma qualificação de mercenário, mas se ele perdesse, ele sairia daqui, já que ela estava cansada de lixo que só podia fazer discursos bonitos. Lu Feng concordou que, como ela era líder da guilda, cabia a ela decidir, mas lembrou-a de que a luta era proibida na guilda, e ela concordou com isso, mas depois acrescentou que ela é a regra. Enquanto isso, o nariz de Kenshi já estava sangrando profusamente. Ele disse que a senhorita Sophie é incrível. Por uma questão de amizade e dever, ele tem que apoiar seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, ele é fã da senhorita Sophie e não quer vê-la perder. De repente, Xiaojin exigiu que ele parasse de hesitar. E como ele era um homem, deveria seguir seu coração. Imediatamente depois disso, ele começou a apoiar a senhorita Sophie nessa luta. E quem ficou surpreso com a facilidade com que ele passou para o lado dela. Assim que a luta começou, Sophie estava imediatamente na frente de Lu Feng usando seu ataque mortal. Mas,
De repente, ela passou por ele como se ele fosse uma ilusão. Ela ficou impressionada com isso e tentou descobrir como ele conseguiu se esquivar de seu ataque. Depois disso, ela se virou instantaneamente e o golpeou novamente. Mas o ataque mais uma vez não surtiu efeito. Ela estava tentando descobrir a força dele. Como ele conseguiu se esquivar de todos os seus ataques? Não querendo perder, ela decidiu usar um truque próprio. Depois disso, ela atacou Lu Feng instantaneamente, cortando alguns fios de seu cabelo, fazendo com que ele se perguntasse se aquilo era uma ilusão. Mas ele imediatamente chegou à conclusão de que ela estava subitamente acelerando. Ele supôs que ela estava usando a técnica para superar seu limite e aumentar sua velocidade, e então foi forçado a admitir que ela era de fato uma mulher louca, porque, mesmo nessa situação, ela estava disposta a colocar sua vida em risco. Ele decidiu que tinha que detê-lo o mais rápido possível. Sophie ia terminar a luta com um soco e usou a técnica Sorvinve. De repente, Lu Feng foi capaz de bloquear facilmente o soco dela, surpreendendo-a ao mesmo tempo. Ele pediu que ela parasse, pois não havia sentido em usar técnicas que poderiam machucá-la. Sophie ficou atordoada com aquele golpe, mas ainda assim reconheceu que havia perdido. Leofone já mal podia esperar para ver a qualificação em suas mãos, quando de repente Sophie perguntou se ele queria algo mais. Levando Lu Feng para seu escritório, ela lhe disse que apenas os dois estavam aqui e que, se ele quisesse pedir algo, não deveria ser tímido. Ao ouvir isso, ele se perguntou se ela realmente honraria qualquer pedido. Sophie foi bastante feroz durante a luta, e agora está tentando seduzi-lo, o que só pode significar que ela quer algo dele. Lufone disse a ela que só queria se qualificar como mercenário e que não estava interessado em mais nada. Ao ouvir isso, ela passou o dedo sobre os lábios, desapontada, e perguntou se ele estava interessado nela. Ele respondeu que eles ainda não sabiam o que poderia interessar um ao outro. Então, ele disse novamente que só queria qualificações. Ela concordou, dizendo que ele havia passado no teste. Lufone ficou chocado por estar sendo testado quando a senhorita Sophie de repente bateu com a mão na mesa, assustando-o ainda mais. Levantando-se da cadeira, ela disse sem rodeios que queria levá-lo como companheiro de equipe. Por isso, decidiu se apresentar novamente. Seu nome é Sophie e ela é uma das herdeiras da Guilda dos Mercenários. Cada herdeiro tem seu próprio regimento e ela precisa de um assistente forte como ele. Afinal, sua personalidade e força são boas. Se ele se juntar a ela, poderá lhe pedir qualquer coisa. Ao ouvir isso, Lu Feng perguntou se ela também verificava os outros dessa forma, ao que ela respondeu que havia apenas alguns como ele no mundo. Por isso, ele foi o primeiro a ser chamado por ela, e se ele se alistar, assumirá imediatamente o cargo de comandante. Além disso, seu salário será dobrado e ele receberá uma porcentagem das missões. Mas Lu Feng pediu desculpas, pois não estava interessado. Depois disso, ela perguntou por que ele havia recusado. Afinal, ela havia lhe oferecido condições bastante generosas, mas ele se desculpou novamente por isso, pois teve que recusar a oferta por motivos pessoais. Ao ouvir isso, Sophie ficou furiosa e deu um tapa na placa do mercenário na mesa. Ela disse a ele que ele não conseguiu passar na verificação de pedra e, de acordo com as regras, os distintivos de mercenário só podiam ser emitidos no nível de avaliador e, como ela era de nível 7, ela não podia emitir um distintivo maior que o nível 7. Ela poderia emitir um distintivo não superior ao nível 7. Aceitando o sinal de Lu Feng, ele disse que o nível 7 seria suficiente para ele e imediatamente agradeceu a Sophie e saiu. Com o punho cerrado, ela prometeu que se lembraria dele. E, mais cedo ou mais tarde, ele definitivamente se juntaria à equipe dela. Depois de algum tempo, Liu telefonou e Ken chegou à casa dos associados. E Ken imediatamente começou a bater forte na porta, chamando Erfu e Beita, gritando que eles precisavam comemorar a promoção do grupo para a classe C. Mas ao não ouvir nenhuma resposta, ele decidiu que eles haviam começado a beber novamente sem ele e chutou a porta com o pé. Mas só depois de ver o quarto de Lu Feng com Ken Shi é que eles perceberam que o negócio não era bom. A casa estava destruída, e na parede havia uma inscrição sangrenta. Vocês pagarão pelo que fizeram, com Mo2 assinando. Lu Feng ficou furioso, cerrou o punho e foi até Mo2 para fazê-lo se arrepender de tê-los encontrado. Quando Ken Shi de repente bloqueou a porta, ele pediu a Lu Feng para não ir até lá, pois era claramente uma emboscada. E o Mo2 estava no pico do nível 8, apesar de terem levado Beita embora. Mas não havia como Ken Shi deixar o irmão de Lu Feng ir direto para uma armadilha. Lu Feng perguntou se Ken Shi queria que Beita morresse, e Xiao Jin disse que eles definitivamente salvariam. Ken Shi então se ofereceu para relatar o fato à polícia, mas Lu Feng rejeitou essa sugestão dizendo que, se eles se importassem, não deixariam o regimento dos Rapsodos fazer o que quisessem. Ken Shi tentou explicar a Lu Feng que eles não tinham outra escolha, e, no final,
Lu Feng concordou com Ken. Ele disse a quem que iria e que faria um relatório amanhã. Ken Shi decidiu acalmar Lu Feng e lhe disse que matar era proibido na Sunset Fortress. Portanto, M02 não se atreveria a fazer isso. E Lu Feng concordou dizendo que esperava que sim. Ken Shi achou muito suspeito a facilidade com que Lu Feng concordou com ele e sugeriu que ele saísse para comer. Depois de um longo dia de trabalho, ambos estavam muito cansados. Ao ouvir sobre a comida, a saliva de Shao Jin fluiu imediatamente. E Ken Shi lhe perguntou o que ele queria comer, ao que ele respondeu que queria carne. Muita carne. Na noite do mesmo dia, Ken Shi ficou bêbado e adormeceu, com Xiao Jian esparramado ao seu lado. Em seu sonho, Ken Shi prometeu salvar Beita. E assim que Lu Feng se certificou de que eles estavam dormindo o suficiente, ele imediatamente se dirigiu para a sede do regimento mercenário do Mo2. Assim que Lu Feng se aproximou da sede, ele foi imediatamente cercado pelos homens do Mo2. Lu Feng nem mesmo ficou surpreso, pois estava confiante nas palavras do irmão Ken. E, em um piscar de olhos, ele lidou com todos os atacantes. Depois deu um passo e, um momento depois, um círculo mágico apareceu ao seu redor. Imediatamente depois, ele pulou, esquivando-se das chamas que saíam do círculo. Ele percebeu que provavelmente havia um mago escondido aqui em algum lugar e olhou em volta para vê-lo escondido atrás da folhagem. Em seguida, atirou sua espada sagrada, fazendo com que o mago se assustasse e perdesse a consciência. Ao pegar sua espada de volta, Lu Feng ficou surpreso com a simplicidade de tudo e não conseguia entender como M02 ousou deixar seus homens morrerem. De repente, Lu Feng ouviu uma voz. Essa pessoa presumiu que Lu Feng foi quem derrotou Wu Kai. Lu Feng se virou. Esperava que Mo2 estivesse lá, mas ele não estava. E ele disse que mataria Lu Feng. Depois disso, Lu Feng decidiu caminhar na direção de onde vinha a voz de Mo2. Mas, ao chegar ao local, não o encontrou e ordenou que ele parasse de se esconder. Ao que ele respondeu que não estava se escondendo. Imediatamente depois disso, o chão sob os pés de Lu Feng começou a se transformar em lama e o engoliu. Depois disso, ele foi cercado e já estava se preparando para atacar Lu Feng com toda a sua força. Lu Feng começou a balançar sua espada, tentando se libertar do pântano, mas a voz de M02 do pântano lhe disse que não adiantava e que não havia como atingir seu corpo. De repente, Mo2 ordenou que os arqueiros atacassem e Lu Feng imediatamente se protegeu. Mas ninguém o atacou, e todos os arqueiros desapareceram, fazendo com que Lu Feng não conseguisse entender o que estava acontecendo. Logo em seguida, uma garota de cabelos vermelhos apareceu na parede e lhe entregou um chicote. Para Lu Feng, sua voz parecia familiar. Ele agarrou o chicote imediatamente e foi puxado para fora. No momento em que M02 perguntou a ela que estava indo, a sujeira começou a se levantar do chão. Depois disso, ela assumiu a forma de um enorme golem de lama e tentou agarrar Lu Feng. Mas Lu Feng respondeu que não iria fugir e cortou o braço do golem em pedaços. Mas ele começou a se regenerar imediatamente, surpreendendo Lu Feng com sua velocidade de regeneração. Logo em seguida, Lu Feng finalmente sentiu uma superfície sólida sob seus pés quando foi puxado para fora. Olhando ao redor, ele se perguntou se ela havia se livrado de todas aquelas pessoas. Ao que ela respondeu que era tudo por causa de uma droga poderosa e potente que causa tontura instantânea. De repente, um golem de lama decidiu interromper a conversa e jogar um enorme pedaço de lama neles. Lu Feng e a mulher conseguiram se esquivar facilmente. Lu Feng disse que eles precisavam encontrar o ponto fraco do monstro, já que ele estava se recuperando rapidamente. E, o mais importante, encontrar o M02. A mulher explicou que o M02 está escondido em um pântano onde ele se torna completamente invisível. Portanto, eles só precisam destruir o pântano. Depois disso, ele começou a disparar uma infinidade de esferas azuis, que transformaram o golem de lama em gelo com um simples toque. Ao ver isso, Lu Feng reconheceu que era muito forte e perguntou o que era aquilo. Ao que ela respondeu que era apenas um pequeno presente preparado para M02. A mulher exigiu que M02 nunca mais se mostrasse a eles ou ela o transformaria em uma estátua igualmente gelada. Depois disso, M02 atravessou a lama congelada e saiu do golem. Ele perguntou à estranha quem ela era, ao que ela respondeu que isso não era tão importante, especialmente porque seu oponente não era ela. M02 perguntou se ela achava que poderia assustá-lo com um congelamento normal. Depois disso, Lu Feng pulou para ele e gritou para que ele parasse de falar e morresse. Mas assim que Lu Feng se aproximou, Mo2 imediatamente se curvou e começou a implorar a Lu Feng por misericórdia. Ele pediu desculpas e esperava que Lu Feng pudesse perdoá-lo pelo erro que havia cometido. Depois disso,
ele começou a oferecer dinheiro a Lu Feng e até mesmo garotas, se ele quisesse. Mas Lu Feng permaneceu inflexível e ordenou que o homem soltasse Beita. Mo 2 respondeu que faria isso sem nenhum problema, mas antes de fazer isso, ele gostaria de mostrar uma coisa. Imediatamente depois disso, ele jogou um pergaminho com um selo mágico em Lu Feng. De repente, Lu Feng estava instantaneamente atrás de suas costas, esquivando-se do ataque furtivo. E antes que Mo 2 percebesse como ele estava atrás de suas costas, Lu Feng já o havia atacado. Foi só depois de um momento em que ele perfurou um Mo que ele disse que não precisava saber sobre isso. A mulher elogiou Lu Feng por um movimento tão bom, então ele decidiu perguntar quem ela era. Ela então pulou da parede e disse para ele não ficar nervoso porque era ela. Inesperadamente, mas por baixo da máscara estava Sophie. Ela ficou feliz por ter tido a sorte de vir em seu socorro a tempo. Caso contrário, ele não teria conseguido escapar do problema. E imediatamente correu até Lu Feng perguntando como a irmã deveria agradecê-lo por tê-la salvado. Mas ele não guardou a espada e começou a questioná-la sobre o que ela estava fazendo aqui e por que o estava ajudando. Ela respondeu que tudo era porque gostava dele e que a M02 era perigosa o suficiente para ele. Então, ela decidiu ajudar seu futuro líder. E Lu Feng lembrou que ele não havia prometido se juntar ao regimento dela. Em seguida, ela sorriu e decidiu agir com mais firmeza. Imediatamente depois disso, ela sacou um cheque enorme do nada. Ele incluía 5 frascos de medicamentos potentes por 200 ouro, 30 feitiços de gelo por 100 ouro e sua taxa de aparição de 200 ouro. Lu Feng ficou surpreso com a taxa de aparição e disse que seria difícil pagar por tudo isso. E ela concordou com isso, porque não só era uma mercenária de nível 7, mas ela também era presidente da guilda mercenária da Fortaleza do Pôr do Sol, o que tornava a taxa de aparição tão alta. E se outros pontos fossem levados em conta, o valor seria de 8.000. Mas para um conhecido, ela estava disposta a baixar o preço para 7.000. Ela então lhe deu um pergaminho e explicou que todos os detalhes do pagamento estavam escritos nele, e que ele poderia ajustá-los pessoalmente. Bem, se ele não tiver dinheiro, ele pode simplesmente trabalhar para ela para pagar sua dívida e será um comandante de regimento. Com isso, Lu Feng suspirou e disse que encontraria outra maneira de pagar a dívida dela, mas não se juntaria ao regimento. E Sophie concordou, oferecendo-se para limpar a bagunça. Depois de um tempo, Sophie explica a Lu Feng que seus amigos foram hipnotizados pelo MOT, portanto, não se lembrarão de nada do que aconteceu. E também acrescentou que, embora ela seja responsável pelas consequências, é claro que colocará tudo na conta dele. Lu Feng agradeceu a ela, e admitiu que, anteriormente, ele havia pensado que ela não era uma mulher muito gentil, mas ela ainda se mostrou boa. Sophie perguntou de que tipo de mulher ele estava falando, e ele esfregou a cabeça, percebendo o que ela queria dizer, mas ela disse que isso não importava, porque muitas pessoas haviam da mesma forma. Qualquer pessoa que queira entrar no mundo dos mercenários deve estar preparada para enfrentar calúnias. Depois de algum tempo, ela já estava acostumada a isso. E Lu Feng disse que há um provérbio em sua terra natal: quanto mais calúnia você puder suportar, haverá o mesmo número de elogios. Ele admitiu que isso é realmente incrível. Depois de refletir sobre o provérbio, Sophie sorriu e agradeceu a Lu Feng por isso. Afinal, ele foi o primeiro que conseguiu entendê-la tão bem. Lu Feng ficou feliz por ter sido capaz de levantar o ânimo dela. De repente, ela disse que iria bater mais 1.000 moedas de ouro da dívida dele. E, sentindo o cheiro de uma chance, ele disse que tinha muitos outros bons provérbios em sua terra natal. Mas Sophie respondeu que isso era inútil e que, embora ele pudesse dizer mais, isso não abateria sua dívida. Então, ele começou a implorar para que ela ouvisse mais um provérbio, ao que ela respondeu que não lhe daria mais cheques. Depois disso, eles riram juntos da situação e decidiram apertar as mãos em homenagem ao seu conhecimento, pois agora eram amigos. De manhã, Ken viu os companheiros resgatados e começou a perguntar a Lu Feng se ele estava com o regimento Rapsódia. Mas o homem começou a dar desculpas de que não estava com eles, e seus companheiros foram trazidos por Sophie. De qualquer forma, embora eles tenham voltado, agora precisam ser acordados. E então Ken percebeu que, como eles haviam sido adormecidos pelo feitiço, precisavam encontrar um mago que pudesse ajudá-los e imediatamente saiu em busca de um. Deixado sozinho com os dorminhocos, Lu Feng pensou nas palavras de Mo 2, aquele que disse que ele tinha pouca experiência em combate, mas onde poderia encontrar um oponente forte o suficiente para lutar contra ele. Ele então percebeu como conseguir um oponente de graça e criou seu sósia no espelho. Logo depois disso, eles começaram a lutar. O sósia tinha apenas 30% de sua força, mas a vantagem era que ele era completamente obediente a ele e não tinha
ressentimentos ou medo de ser ferido, o que o tornava o oponente perfeito. Mas com sua força atual, ele só poderia mantê-la por 3 minutos. Isso significa que era melhor usá-lo apenas em situações críticas. De repente, Quincy apareceu por perto, gritando que eles estavam em apuros porque todo o regimento rapsódico havia entrado no prédio durante a noite e agora todos na cidade estavam falando sobre isso. De repente, ele percebeu que havia 2 irmãos Lufone parados na frente dele ao mesmo tempo, em vez de apenas um. Depois disso, ele decidiu esfregar os olhos, pensando que ainda estava dormindo. E depois de abrir os olhos, ele percebeu o que realmente havia imaginado, e então Lu Feng lhe perguntou o que havia acontecido. E o irmão Ken, devolvendo o olhar assustado em seu rosto, me disse que na noite passada todo o regimento de Rapsódia havia entrado no prédio e depois desaparecido. De repente, ouviram os passos de alguém, e quando Ken o viu, ele era muito forte. O estranho encapuzado disse a Lu Feng que sabia o que ele havia feito e, portanto, deveria ir com ele. Ken Shi perguntou ao estranho quem ele era e por que queria levar Lu Feng embora. O estranho respondeu a Ken que não era da conta dele e que, se ele não quisesse se retirar, o regimento de mercenários do fogo seria destacado para fora da fortaleza. Depois disso, Lu Feng disse ao irmão Ken que estava tudo bem e que ele falaria com ele. Lu Feng explicou que se aquele tipo de pessoa quisesse causar problemas, ele sairia facilmente. Ele me pediu para esperar por ele, pois voltaria logo. Xiao Jin explicou que ele só precisava voltar rapidamente. Afinal de contas, ele havia prometido levá-lo ao mercado. Por fim, Qianxi pediu a Lu Feng que tivesse cuidado com esse tipo de pessoa. Depois de algum tempo, Lu Feng e o estranho haviam se afastado bastante da cidade. De repente, o homem parou e disse a Lu Feng que ele poderia parar, pois o terreno de Ziman estava mais distante. O estranho então tirou o capuz e disse que era o capitão da equipe de aplicação da lei da Fortaleza Pôr do Sol e que seu nome era Ao. O que surpreendeu Lu Feng por ser uma pessoa tão importante e perguntou o que ele precisava. E o capitão explicou que queria ser amigo, já que Lu Feng é incrível e gostaria de saber mais sobre seu professor. Lu Feng imediatamente suspeitou de algo errado, porque ele não queria ser amigo, mas sim obter informações. Depois de pensar bem, ele disse que seu professor havia ficado desapontado com a incompetência do aluno e, portanto, não tinha o direito de chamá-lo pelo nome. Depois disso, o último decidiu que, se Lu Feng não estava falando sobre isso, ele poderia perguntar sobre outra coisa. E perguntou diretamente se Lu Feng era culpado pelo que aconteceu com o Rapsod Regiment. Lu Feng ficou surpreso com o que ouviu e perguntou do que ele estava falando. E o capitão explicou que um grupo de mercenários do regimento da Rapsódia desapareceu na noite passada e seu capitão foi encontrado morto. E o mais suspeito disso é Lu Feng. Mas ao ouvir sobre a calúnia, Lu Feng exigiu provas. Depois disso, o capitão desembainhou sua espada e disse que tinha feito tudo qualitativamente, o que tornou impossível encontrar qualquer pista. Assim, ele decidiu simplesmente matar Lu Feng, independentemente de ele ser um assassino ou não. De qualquer forma, ele se lembrava de seus crimes. E Lu Feng perguntou se era certo que o capitão da lei estivesse defendendo a justiça dessa maneira. E, portanto, não era de se admirar que o regimento mercenário da Rapsódia tivesse permanecido na Fortaleza do Pôr do Sol por tantos anos. Ao ouvir sobre justiça, o capitão sorriu. Ele explicou que aquele cujo punho era maior era o justo, e como ele era invencível, naturalmente estaria certo o tempo todo. Como a luta era inevitável, Lu Feng decidiu perguntar se a força do capitão estava realmente no pico da classificação 9 no momento. E o capitão respondeu imediatamente que isso era verdade. Depois disso, ele perguntou a Lu Feng se ele estava com medo. Lu Feng ficou satisfeito com o que ouviu. Ele acreditava que, se vencesse agora, poderia voltar e vingar Ver. Imediatamente depois disso, o capitão Ao anunciou o início da batalha e imediatamente usou um golpe de vento para cortar rapidamente Lu Feng com sua espada. Mas, de repente, ele estava atrás dele e sua lâmina estava pronta para atacar. Reagindo a tempo, o capitão Ao instantaneamente se virou e já estava antecipando como tiraria a vida de seu oponente. Mas Lu Feng foi capaz de bloquear seu poderoso soco e permanecer de pé. Mal conseguindo conter o ataque de seu oponente, Lu Feng não teve escolha a não ser admitir que ele era realmente forte. O capitão Ao elogiou Lu Feng por ter sido capaz de bloquear seu ataque, e reconheceu que suas habilidades foram além do que ele esperava. E até mesmo sua espada não era fácil. Mas, infelizmente, ele ainda não era capaz de liberar todo o seu potencial. Ao disse que os ataques de Lu Feng eram estranhos, pois não usavam nenhuma magia ou espírito, e a maneira como ele desapareceu de repente o deixou ainda mais interessado nele. Dizendo isso, o capitão Ao mais uma vez desferiu seu poderoso golpe,
mas Lu Feng foi mais uma vez capaz de se esquivar do ataque e instantaneamente se moveu para trás de suas costas. Imediatamente depois disso, o capitão golpeou suas costas, mas Lu Feng foi capaz de se esquivar novamente. Lu Feng ficou assustado com a rapidez dos ataques do inimigo, mas ele tinha pouca energia interna. Portanto, só podia usar um truque e bloqueou a onda que surgiu do último ataque de Ao. De repente, o capitão Ava apontou sua espada para o chão e disse que finalmente havia entendido. Ele percebeu que Lu Feng estava tentando privá-lo de sua espada. E isso porque Lu Feng tinha um truque para aumentar significativamente sua força, e também seu corpo estranho, o clone. Embora seu efeito seja bom, ele obviamente não pode ser usado à vontade. Portanto, é preciso limitar o número de usos ou ele consumirá mais energia. Ele tinha certeza de que havia acertado. Embora seu poder fosse estranho, isso não o tornava invulnerável. E suas habilidades de luta eram piores que as de Ao. Depois de dizer isso, uma armadura de fogo apareceu ao redor do corpo de Ao, e ele disse a Lu Feng que agora ele estava claramente acabado. Essa armadura era parte de uma habilidade que somente os mais fortes dos picos de 9º nível poderiam dominar. Depois disso, ele sugeriu que Lu Feng deveria usar toda a sua força ou então ele simplesmente morreria, e Lu Feng imediatamente concordou com isso e atacou o oponente. Enquanto isso, Xiao Jin terminou a última coxa de frango. Ele estava frustrado porque, enquanto comia todas aquelas pernas, Lu Feng não voltava. Como o Kai apareceu de repente atrás dele, o paradeiro de seu comandante era desconhecido. Portanto, ele tinha certeza de que era por causa do regimento de fogo. E talvez se ele não tivesse se escondido para curar seu ferimento, ele também estaria acabado. E enquanto Qian Shi e Lu Feng estão desaparecidos em algum lugar, então, ele tem a chance de matar essa criança e beta para vingar o líder. Depois disso, ele se aproximou o máximo que pôde do Dragon King e já estava se preparando para tirar sua vida.